Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que têm nos visitado, que têm acompanhado aqui os nossos cultos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico. Vamos continuar falando aí de despertamento espiritual, aquilo que a Bíblia nos ensina para crescermos espiritualmente, para estarmos cada vez mais fortes espiritualmente, para sairmos de um sono espiritual, de uma inércia, de não ficarmos ali estagnados, mas avançarmos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor nos salvou para isso. E hoje eu gostaria de meditar num versículo bem conhecido, que é Hebreus 4,16, que diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Quando nós estudamos o livro de Hebreus por inteiro, nós podemos entender para quem esse livro foi escrito. Existe muita dúvida sobre quem escreveu, nós não conseguimos bater o martelo mesmo, e deixar claro quem é o autor dessa carta. Mas corremos o perigo de, só pelo título, acharmos que essa carta ela é escrita para os judeus, apenas para os hebreus. E podemos correr o risco também de pensar que é uma carta para aqueles que não haviam se convertido ao Senhor, judeus que ainda não creram em Jesus Cristo. Mas quando estudamos a carta inteira, nós podemos perceber que ela foi uma carta escrita para a igreja, mesmo que ela chame a atenção dos judeus para eles não voltarem às práticas antigas do judaísmo, que ele explique tudo aquilo que aconteceu no passado, todos os rituais e como Jesus Cristo cumpriu tudo aquilo, toda a lei antiga. Mas ela é uma carta para a igreja, para os salvos. E quando nós chegamos nesse versículo, então, nós precisamos tomar o cuidado de não achar que aqui é um convite, para um descrente. Então, como se o Senhor estivesse convidando, aquelas pessoas que ainda não creram nele, e está convidando, olha, venham, se aproximem de mim, se aproximem do trono da graça. Então, na verdade, se essa carta é escrita para a igreja, esse é um convite para aquelas pessoas que são salvas, para aquelas pessoas que já foram lavadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que já tiveram um encontro com Ele, e agora elas são convidadas a se aproximarem cada vez mais do trono da graça do Senhor. Então, é um convite para todos nós. E eu digo isso porque é muito importante nós reforçarmos isso, entendermos que é um convite do Senhor para nós, porque eu costumo dizer que hoje em dia nós estamos muito acostumados com a graça. Um entendimento errado que nós temos em relação à graça de Deus. É lógico que Deus perdoa os nossos pecados de graça, Deus perdoa as nossas dívidas de graça. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos, não há nenhum esforço que possamos fazer, não existe nenhum mérito que eu e você possa ter para que Deus venha nos salvar, Nós não precisamos pagar nada por isso, mas não podemos cair no erro de que Deus é alguém muito tranquilo e que, como Ele nos perdoa de graça, eu posso também continuar vivendo da maneira como eu quero. Então Deus é aquele velhinho gente boa, que tudo bem, pode pecar, que eu vou perdoar, já está tudo pago mesmo, E aí muitas pessoas vão vivendo assim acostumadas com a graça, Então a graça seria para essas pessoas uma permissão para viver de qualquer forma. E não é assim que Deus age. Essa graça que Deus manifesta para nós hoje é a mesma graça que Deus já manifestou no passado. E quando nós vemos lá no Antigo Testamento, a maneira como Deus cria ali o seu povo, a maneira como Deus tira o povo do Egito, se mostra para eles, entrega leis,
cuida deles, leva eles a uma terra prometida, tudo isso é a graça de Deus também. Mas Deus sempre exigiu um respeito, Deus sempre exigiu um temor do seu povo na adoração. É o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje, do nosso Novo Testamento, né? Ele não muda e não mudará jamais por toda a eternidade. É um dos atributos dele, né? A imutabilidade. E eu estou falando isso para nós olharmos para o Antigo Testamento e analisarmos como Deus exigia ser adorado lá. No livro de Êxodo, nós vemos que Deus exigiu a construção do tabernáculo, um local que seria a habitação visível de Deus aqui na terra, e um local que seria também oferecido os cultos ao Senhor, né? E os sacrifícios, as ofertas. E o tabernáculo, ele possuía 3 partes. A parte externa dele ali, que era o átrio, né? Era um local onde todo o povo poderia entrar, era um local onde os sacerdotes queimavam ali os sacrifícios, né? E era sacrifício o dia inteiro ali, todos os dias, né? Sendo oferecidos. Então todo o povo tinha essa permissão de entrar ali no átrio para oferecer o seu sacrifício. E aí, mais para o fundo ali, mais para dentro, nós temos mais outros 2 lugares, né? Que daí já eram lugares fechados, com cortinas, né? Então, o primeiro lugar que nós temos é o lugar santo, que era restrito apenas aos sacerdotes e sumos sacerdotes. Então, ali existiam alguns utensílios, né? Existiam ali algumas obrigações que os sacerdotes deveriam cumprir ali dentro, mas o povo não poderia entrar ali. E dentro ainda desse lugar santo, existia o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, que ele era separado do lugar santo também com um véu, uma cortina grande ali, e nesse lugar santíssimo estava ali a Arca da Aliança, e a glória do Senhor vinha habitar ali, né, de uma forma de nuvem, e ninguém poderia entrar ali, apenas o sumo sacerdote, né? Só existia um sumo sacerdote, e ele poderia entrar ali uma vez ao ano só apenas, né, que era no dia da expiação, para oferecer então sacrifício ao Senhor, né, levar um incenso ali e aspergir sangue na tampa ali da arca, né, que é o chamado propiciatório. O livro de Levítico nos mostra até que os filhos de Arão era o sumo sacerdote, né, e os filhos dele tentaram entrar lá, eles eram sacerdotes, mas tentaram entrar no Santo dos Santos, e eles foram então fulminados pelo Senhor, né? Veio o fogo do Senhor e consumiu eles lá, e tiveram então que puxar eles ali com corda, né? Então havia um grande respeito e temor por esse local em específico, né? Era o Santo dos Santos, ele trazia esse medo, esse temor, né? Era um medo verdadeiro de qualquer um que fosse se aproximar ali. Eu imagino que até o sumo sacerdote, né, também fazia isso, entrava ali uma vez ao ano com muito temor, né? Ele tinha que se purificar antes e tudo para entrar ali e oferecer o sacrifício ao Senhor. Agora, voltando para a carta aqui aos Hebreus, o que essa carta nos ensina, e o Novo Testamento também, é que Jesus é o nosso sumo sacerdote hoje em dia. Nós não precisamos de outro, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício perfeito por nós. E ele, então, nos permite estar na presença de Deus. Antes, lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote representava o povo, e hoje Jesus Cristo representa o seu próprio povo. E ele nos permite, então, estarmos na presença de Deus. Lá no Evangelho do Senhor, né, escrito por Mateus, Marcos e Lucas, nesses 3 aí nos mostram que após a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou, né? Não só no tabernáculo, mas o templo também tinha, né, o lugar santo e o lugar santíssimo, tinha esse véu, e o véu se rasgou de cima a baixo, mostrando isso mesmo, né, que após a morte de Jesus, Jesus nos aproxima então desse lugar santíssimo. E agora não é mais aquele lugar visível, né? Precisamos agora ir lá para Jerusalém, né? Precisamos reconstruir o templo.
Não, nós passamos a ser a habitação do Senhor. E o Senhor, então, vem habitar em nós e nós temos esse livre acesso a Ele. Falei tudo isso para quê? Para mostrar um grande problema que nós vivemos hoje em dia. Que nós temos hoje esse acesso, né, ao Santo dos Santos, mas o grande problema é que muitos cristãos, a maioria dos cristãos, evitam isso. Muitos se contentam em ser chamados filhos de Deus, se contentam, já fui salvo, tudo bem, né? Deus já está na minha vida, mas elas se contentam em viver lá fora, né? Por exemplo, lá no átrio, né? Vamos usar assim uma comparação. Ali no átrio tá bom, né? Estou vendo o sacrifício, estou vendo a nuvem do Senhor lá de longe, né? Estou vendo a glória do Senhor lá de longe. Não quero me aproximar, não quero estar cada vez mais perto, né? Então não buscamos estar cada vez mais próximos. Então esse versículo de Hebreus, ele está nos mostrando isso, que nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com confiança, podemos adentrar esse lugar santíssimo com confiança, né? Esse trono da graça não é apenas uma cadeira que tem ali aquele senhorzinho velhinho ali, que ele está ali apenas para atender os nossos pedidos, né? E nós vamos nos aproximar lá quando nós precisamos pedir alguma coisa. Então ele vai estar ali como se fosse um Papai Noel, né? Cumprindo, então, o que você quer ganhar de Natal esse ano? Tá bom, então eu vou te dar, né? Você quer uma cura? Então tá bom. Que bom que você veio pedir, né? Eu vou te dar. Você está precisando de um emprego, né? Agora que você está precisando, você veio pedir, mas tudo bem, eu vou te dar. Não é isso, né? Lógico, Deus na sua misericórdia, Ele atende também, né? Até aquelas pessoas que ficam sem orar, mas depois buscam, o Senhor pode atender sim, né? Não estou limitando aqui a ação de Deus e o poder de Deus. Mas muitas vezes nós negligenciamos essa bênção que nós temos de estarmos em intimidade com o Senhor, de conhecermos mais da glória dEle, de adentrarmos esse lugar santíssimo e entender que esse trono da graça não é um lugar pequeno, como nós vemos lá no tabernáculo, né, ou no templo, mas ali nós podemos comparar como se ali fosse um mar infinito, porque ali habita um Deus que é infinito e que nós conhecemos muito, muito, muito pouco desse Deus. E como que nós vamos conhecer esse Deus? Nos aproximando dele, buscando a face dele. Nós começamos aqui essa série, né, de despertamento espiritual falando sobre buscar o Senhor. E eu quero reforçar isso, né, que é um convite do Senhor para buscarmos conhecer mais dele, conhecer os seus atributos, né, conhecer o seu poder, conhecer a sua glória. Nós protestantes temos entendido isso, que o propósito do homem é glorificar a Deus e se satisfazer na sua glória. Mas não é isso que nós temos visto na vida da maioria dos cristãos. Muitos entendem que Deus existe para me tirar do inferno e me fazer feliz com a vida que eu quero ter aqui na terra. Então não buscam conhecer a Deus, não buscam conhecer os seus atributos, não buscam se tornarem semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, não buscam obedecer a palavra de Deus, não buscam a santificação. E o convite, então, da palavra de Deus é para nos aproximarmos dele, para conhecermos a ele. Não precisamos mais ter esse medo de sermos fulminados. Podemos ir com confiança, mas essa confiança não significa uma ousadia ou uma irreverência, né? Deus, ele ainda merece toda a reverência, todo o respeito que nós podemos dar a ele. Mas podemos ir com confiança, sabendo que ali existe um Deus amoroso, bondoso, que vai nos atender, que já fez esse convite para nós e que à medida que nós formos nos aproximando dele, ele vai nos responder cada vez mais. À medida que nós o buscarmos, ele vai permitir ser encontrado, né? Como nós já falamos aqui. E eu quero te desafiar a isso, meu irmão,
a você crescer espiritualmente, buscando ao Senhor, se aproximando desse trono da graça de Deus. E aí ele vai falar, né, que para encontrarmos graça e misericórdia no momento oportuno. Não é só nos períodos de dificuldade. Lógico, o autor aos Hebreus escreveu aqui para um povo que vivia sendo perseguido, né? Vivia em aflição. Ele escreve para que eles não desanimem, né? Para que eles não caiam na apostasia. Mas nós precisamos entender que todo momento é oportuno. Em todos os momentos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então, aproxime-se do trono da graça de Deus. Como se aproximar? Somente através de Jesus Cristo, mediante oração, mediante um estudo sério da Bíblia, para você conhecer a palavra de Deus, para você conhecer o que Deus espera de você, mediante a obediência daquilo que o Senhor tem ensinado. Como que você vai obedecer se você não conhecer a palavra de Deus? Mediante a santidade, mediante a fé. Nós precisamos de tudo isso na nossa vida, precisamos estar buscando tudo isso, olhando se estamos vivendo dessa forma. E o que pode nos impedir de nos aproximar desse trono? Uma má compreensão de quem é esse Deus que está sentado nesse trono, né? Se tivermos essa ideia de que Deus é um Papai Noel, de que Deus é um gênio da lâmpada apenas, né? Eu só vou lá quando eu estiver precisando de alguma coisa. Na verdade, nós estamos precisando todos os dias e não percebemos isso, né? Precisamos abandonar a nossa natureza pecaminosa e sermos semelhantes a Jesus Cristo. Mas muitos não percebem isso, só vão quando estão com uma doença seríssima, quando algum ente querido está próximo da morte, ou quando está passando por terríveis dificuldades financeiras, né? E algo também que nos atrapalha a nos aproximarmos desse trono da graça é o nosso próprio ego. Nós dizemos que somos salvos, mas ainda queremos ser donos da nossa própria vida, queremos dirigir a nossa vida da maneira como nós achamos melhor, né? Até nos momentos de dificuldade nós nem queremos orar, nós já queremos tomar as decisões, né? Surgiu ali uma crise, surgiu um problema e eu já saio tomando as decisões, né? Nem paro, espera um pouquinho, não vou tomar nenhuma decisão agora, deixa eu orar, deixa eu recorrer ao trono da graça de Deus para saber como agir nesse momento. Não, muitas vezes o nosso ego já nos leva, né, a agir pelo impulso, a querer tomar as maiores decisões, né? Aí só quando as coisas ficam feias que eu vou atrás de Deus, né? Então não pode ser assim. Aproxime-se do trono da graça de Deus, busque a Ele de todo o coração e obediência, invista no seu relacionamento com o Senhor, para que você conheça mais de Deus e para que você seja moldado por Ele todos os dias. Então a pergunta que eu te faço é, olhando para a sua vida hoje, o que você vê que você precisa mudar hoje para que você possa estar cada vez mais próximo desse trono da graça de Deus? Quando as pessoas veem que a sua saúde não está boa, né, que elas precisam mudar alguma coisa ou que precisam emagrecer, elas traçam uma estratégia, não é verdade? Eu vou mudar a minha alimentação, eu vou mudar os meus hábitos, eu vou realizar mais exercícios físicos, não é? Na nossa vida espiritual também tem que ser assim, nós precisamos traçar estratégias que a sabedoria de Deus já nos dá. Olhar para a sua vida com o discernimento que o Espírito Santo vai te dar para você enxergar aquilo que você precisa abandonar e aquilo que você precisa incorporar na sua vida. De repente eu preciso acordar mais cedo para ler a Bíblia, para orar. Eu preciso orar mais todos os dias. Eu preciso estar mais em comunhão com a minha igreja. Eu preciso obedecer mais. Eu preciso buscar mais ao Senhor. Eu preciso jejuar mais. Precisamos entender aquilo que precisamos mudar na nossa vida para estarmos mais cheios do Espírito Santo, para estarmos mais parecidos com Cristo, estarmos mais próximos, então, do trono da graça de Deus. Que o Senhor, então, nos dê essa sabedoria para identificarmos isso e nos capacite, então, né, para
responder a esse convite dele de estarmos cada vez mais próximos dele. Amém? Quero orar com você nesse momento. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que nos faz esse convite maravilhoso de estarmos cada vez mais próximos de ti. E muitas vezes, ó Pai, deixamos a nossa natureza pecaminosa falar mais alto. Queremos, Pai, que o nosso próprio eu domine a nossa própria vida. Mas, Senhor, se somos salvos, se nascemos de novo, essa nossa vida pertence ao Senhor. E devemos buscar o Senhor com todo o nosso empenho, Pai, entendendo que a nossa eternidade já começa aqui. Não quero deixar para te conhecer só depois da minha morte, só na vida eterna. Eu quero te conhecer aqui, Pai. Eu quero conhecer os teus atributos. Eu quero conhecer, Pai, mais do Senhor, e eu quero me tornar semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Me ajuda, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Nos ajuda, Pai, a entender que essa aqui é uma palavra do Teu Espírito Santo, exortando as nossas vidas, puxando a nossa orelha, e que possamos entender aquilo que precisa ser retirado da nossa vida e aquilo que precisa ser colocado na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo e até o próximo culto também, domingo. Nós nos encontramos aqui, 10 horas da manhã presencialmente aqui na igreja, e se você não puder vir, às 18 horas aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe.